Olá, galerinha do quarto ano. Na nossa aula de hoje de ciências, falaremos sobre as relações alimentares. Vamos lá? Bons estudos! A alimentação é um dos itens essenciais à vida de todos os seres vivos. É por meio dela que se obtém energia e nutrientes necessários para que o organismo cresça, funcione bem e realize diversas atividades do dia a dia. A maneira como os seres vivos se alimentam é tão variável quanto a diversidade de espécies que existem no planeta. De modo geral, podemos classificá-los em dois grupos: aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento e aqueles que não conseguem, pois dependem de outros seres vivos para se alimentar. A seguir, vamos conhecer melhor esses grupos. Então, na primeira imagem, eu tenho a árvore, que ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Depois, nós temos a imagem de animais que precisam se alimentar, porque não conseguem produzir o seu próprio alimento. Tá? Então, dependem de outros seres vivos. Os seres produtores fazem parte desse grupo as plantas, as algas e algumas bactérias que têm um pigmento chamado clorofila. Utilizando água, luz solar, sais minerais e gás carbônico, esses seres vivos conseguem produzir um tipo de açúcar chamado glicose que lhes serve de alimento. Esse processo é denominado fotossíntese. Observe o esquema da fotossíntese em uma árvore. Então, os seres produtores são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Ok? A fotossíntese necessita de energia para ocorrer. A principal fonte de energia das plantas é a luz solar. As plantas captam essa luz e transformam em energia. O responsável por esse processo é um pigmento de coloração verde, denominado clorofila, presente principalmente nas folhas. Ele é o responsável pela coloração verde que percebemos nelas. Os seres produtores também são chamados de autótrofos, ou seja, que produzem o seu próprio alimento. Diferentemente dos organismos produtores, os seres vivos consumidores não são capazes de realizar fotossíntese. Desse modo, a alimentação dos consumidores depende de outros seres vivos. Fazem parte desse grupo todos os animais e diversos micro-organismos. Quanto à sua alimentação, eles podem ser classificados em herbívoros, os seres vivos que se alimentam dos produtores, ou seja, se alimentam de plantas e algas. Carnívoros, os que se alimentam de outros animais. Onívoros, aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais. E os detritívoros, um grupo que se alimenta de restos de animais e plantas. Vamos falar agora dos seres decompositores. Os decompositores também não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles se alimentam de partes ou restos de outros seres vivos quando estão mortos. Ao se alimentar, os decompositores liberam para o meio ambiente importantes substâncias que estavam nos restos dos seres vivos e que passam a ser reaproveitadas por outros seres. As plantas, por exemplo, utilizam essas substâncias depois que elas são incorporadas ao solo. Fazem parte do grupo de decompositores as bactérias e os fungos. Esses seres vivos são bastante diversos e microscópicos, ou seja, não são visíveis a olho nu. No entanto, alguns fungos podem se unir fisicamente e formar colônias com estruturas maiores, tornando-se facilmente visíveis. É o caso dos fungos que se formam nos alimentos que estão fora de seu prazo ideal de consumo. Tem aí a imagem dos fungos na laranja e no pão. Bom, a nossa aula já chegou ao fim. Fiquem agora com as atividades na plataforma Plural e a gente se encontra em breve.
Valeu, tchau, tchau!